Eu vou ler novamente lá em Jeremias 18. Nós temos alguns versículos para estudar hoje. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Então, Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Essa foi uma orientação de Deus ao profeta Jeremias. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, nós somos barro nas mãos do oleiro, que é o nosso próprio Deus. A minha pergunta para você e para mim nesta noite é: você tem sentido Deus moldando a sua vida? Sim ou não? Você tem sentido que Deus tem tocado em você? Tem mudado história em você? Não adianta você ir na casa do oleiro apenas. Você tem que estar na mão do oleiro. Ou seja, não adianta você apenas ir para a igreja. Você precisa se colocar na mão daquele que dirige a igreja, que é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Não adianta você ir apenas na casa do oleiro. Você tem que falar: Senhor, eu quero que o Senhor me molde. Molde, Senhor, esse vaso. Porque da mesma maneira que você entra, você não pode sair da casa do oleiro. Aí, ele começa a moldar a tua vida. E sabe, normalmente, como é que o oleiro molda a gente em situações difíceis? Ninguém é moldado em situação fácil. Ninguém é moldado na Disneylândia, irmãos. Como eu costumo dizer. Ninguém é moldado fazendo turismo. Você é moldado nas situações difíceis. É na situação difícil que o oleiro conhece você e me conhece. É quando você está seco. É quando você está endurecido. É quando precisa quebrar tudo e voltar a ser barro. Então, voltar a ser vaso de bênção. Tem muitas pessoas que estão na casa do oleiro. É um vaso seco. É um vaso que precisa ser moldado novamente. O vaso está lá seco. Ele não quer ser moldado. Ele está rachado, ele está quebrado. Ele está na casa do oleiro. Mas ele não se entregou ainda nas mãos do oleiro. O que Deus quer? Que eu e você, que a gente se entregue nas mãos do oleiro. E aí, ele fala assim: vá à casa do oleiro, desce lá, desce. O que significa descer à casa do oleiro? Provavelmente esse lugar onde Jeremias foi era uma várzea, um lugar baixo, caído. O que significa? Significa que nós devemos descer, nos humilhar na casa do oleiro. Ninguém sobe na casa do oleiro, nós descemos na casa do oleiro. É quando a gente se humilha: ó Senhor, o vaso aqui está seco, o vaso está quebrado, está vazando, Senhor, azeite. Porque o que Deus quer fazer com o vaso? Ele quer encher de azeite. O que é azeite? Unção, o Espírito Santo de Deus. Vaso seco não consegue reter o azeite. Entende isso? Humildade. A igreja é um lugar onde devemos ser humildes. Por isso que Paulo dizia para a gente não pensar além do que a gente é. Vamos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 3. Agora nós... Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 3.
Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Ou seja, nós temos, quando a gente tem humildade, eu considero o Rubinei melhor que eu considero o Álvaro melhor que eu considero você melhor que eu, porque eu não quero ter vaidade. Quando a gente não deixa Deus operar na nossa vida, quando a gente está um vaso seco, você faz o contrário, você quer ser o melhor na casa do oleiro. Ô Bruno, vem cá, por favor. Vou pedir para avisar o rapaz lá que está fazendo barulho. Está atrapalhando. Pede, toca lá, fala, avisa ele que está fazendo muito barulho aqui. Então nós temos que ser humildes na casa do oleiro. Humildes. A segunda coisa que nós temos que entender é que nós temos que ouvir a palavra. A igreja é um lugar de ouvir a palavra, a pregação da palavra de Deus, que nos molda para ser limpos. O que nós louvamos agora há pouco? Que nós queremos ser limpos. Então vamos lá em João, capítulo 15, versículo 3. Então, para que serve a palavra de Deus? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. A palavra que eu vos tenho transmitido, a palavra que nos limpa. A igreja é um lugar de ouvir a pregação da palavra de Deus, que nos molda e nos limpa. A pregação deve ser a prioridade da igreja, a pregação da palavra. A pregação da palavra deve ser aonde a gente se alegra, acima de qualquer atividade na igreja. O que é mais importante é a pregação da palavra de Deus, porque nós recebemos a fé necessária para vencer. Irmãos, louvor é maravilhoso. Eu amo louvores, eu amo adoração, mas nós recebemos fé pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Por favor, consegue pôr Romanos 10, 17? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ninguém recebe fé se não ouvir a palavra de Cristo. Você pode ouvir louvor o dia inteiro. Você vai ter emoção, você vai ter alegria, mas você não vai ter fé. É muito difícil. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há quantos anos você está na igreja? Há quantos anos eu estou na igreja? Há muitos anos. E às vezes nos falta fé. E ó que nós ouvimos a palavra, hein? Imagina a pessoa que não ouve a palavra de Deus. Ela fica vulnerável. Ela fica fraca diante do Senhor Jesus, diante das situações. Por quê? A situação é diária, irmãos. Nós temos problemas todos os dias. Jesus tinha problema todo dia. Imagina Jesus andando aqui em Santo André. Você acha que ele conseguiria andar aqui? Todo mundo tem problema. Aí passa um homem que fala, esse homem resolve todos os problemas. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele dá dinheiro, ele até o imposto para pagar, ele fala, pesca o peixe lá, que o imposto está dentro da boca do peixe, eu quero ele. Então nós temos que entender uma coisa, que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, é que nos salva, é que nos ajuda. A palavra de Deus nos molda e muda a gente. Ela nos ajuda com relacionamento com os irmãos. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. O homem mais sábio do mundo.
Você sabe coisas que eu não sei. Eu sei coisas que você não sabe. Ah, mas ele é muito jovem. Mas ele sabe coisa aí das redes sociais que você não sabe. Você não tem nem ideia. Que é a geração dele. Não é verdade? Nós temos que entender que pessoas aprendem com pessoas. Se você não tiver isso na tua casa, tem aquela pessoa que sabe tudo. É só o Deus, é o conselheiro de Deus. Eu sei, isso aí eu entendo, isso aí. Não, eu não entendo também, isso aí eu não entendo. Irmãos, calma, calma. Você tem uma limitação de entendimento. Por mais genial que você seja, por mais que você saiba um monte de coisa, às vezes tem coisas simples que você não sabe fazer. Você pode fazer equação do segundo grau. Eu estudei na escola, até hoje eu não sei para que serve a equação do segundo grau. Para que serve a equação do segundo grau? Eu estudei na faculdade uma matéria chamada resistências de materiais. Tinha um negócio chamado integral. Alguém aqui já estudou cálculo integral? Até hoje eu não sei para que serve cálculo integral. Mas eu estudei. É uma coisa louca. Porém, puxa, pastor, cálculo integral? Mas tem coisas, por exemplo, que muito simples que eu não sei fazer. Que não é meu dom. Pessoas aprendem com pessoas. Tem coisas que são muito complexas, mas tem coisas que são muito simples. Às vezes sua mente está focada no complexo, mas você não sabe fazer o simples. Por exemplo, você não sabe dar um bom dia, você não sabe falar, amor, eu te amo, de manhã para a mulher. Pastor. Ai, que casquetou tudo agora. Eu sei fazer cálculo integral. Eu sei fazer isso. Eu tinha um professor de física, ele era um gênio. Mas ele era gênio para fazer a matemática. Mas para relacionamento humano ele era horrível. Então, às vezes, você sabe coisas complexas, mas você não sabe coisas simples. Como amar, por exemplo. Como ser humilde, por exemplo. E a palavra do Senhor, quando o barro começa a ser moldado, o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa personalidade, quando a gente aprende a palavra de Deus na igreja, a gente começa a aprender a respeitar os irmãos, respeitar as autoridades, seguir princípios, normas e nos fazer mais humildes. É isso. Para que nós somos moldados? Para sermos melhores, irmãos. Para não ser massa de manobra. Não é porque você ouviu na televisão, porque é o certo. Não, você tem um cérebro, você tem uma inteligência. O que vai acontecer? Você vai buscar na palavra de Deus o caminho. Por isso, Deus manda ir à casa do oleiro, que é a sua casa. A igreja, precisamos aprender a ser humildes, ouvir a palavra e ser moldados por Ele. Venha à casa do oleiro e Ele vai te moldar. Senhor, eu quero ser moldado. Como eu disse, não basta apenas estar na igreja, é preciso estar nas mãos do oleiro. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou para a igreja, eu sou crente, aquele monte de baboseira, mas não foi moldado por Deus ainda. E aí dá um mau testemunho. Aí um irmão católico, um irmão de outra religião, fala, ela vai para a igreja, vai isso aí? Passei isso aí? Não é verdade o que eu estou falando? Porque não dá bom testemunho. Porque são pessoas que estão indo na casa do oleiro, mas ainda não estão nas mãos do oleiro. Está compreendendo isso? Tem gente que usa o termo evangélico como se ele fosse um santo, como se ele fosse... Irmãos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Você precisa conviver com a pessoa e saber se ele apenas vai na casa do oleiro ou se ele está na mão do oleiro. Porque está cheio de enganador dentro das igrejas. Está cheio de gente safada, gente que não presta.
Porque Deus quer transformar a pessoa, mas se a pessoa não quiser ser transformada, o que nós vamos fazer? Aqui nessa igreja é difícil a pessoa que não quer ser transformada ficar aqui, por causa da pregação, do nível de pregação, da profundidade da palavra. Aí ela vai procurar um lugar onde tem muita gente, onde ela não vai, ninguém vai saber quem eu sou, eu posso botar e quebrar e tudo bem. Não. Nós temos falhas? Sim, temos. Temos dificuldades? Sim, temos. Só que o oleiro está de olho na gente. Deus quer ser o oleiro que molda nossas vidas. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. O Senhor está falando, eu não posso te mudar. Será que eu não tenho condição de mudar a tua vida? Você acha que o oleiro pergunta para o barro, eu posso mudar você, barrinho? Não. Porque o barro não tem vida, não tem alma. Mas e você? E eu? Vamos lá, Romanos 9, 21. O nosso oleiro, ele te ama tanto, ele me ama tanto, que ele pergunta para você, Shawane, posso te mudar? Luciane, posso te mudar? Nelson, posso te mudar? A palavra diz assim, ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso menos honrosos? Vasos de honra e vasos de desonra. Ou o oleiro não tem todo o direito, ele faz o que ele quer, irmãos. Ele respeita a nossa vontade. Se você quiser ser um vaso de desonra, seja feliz. Mas se você quer ser um vaso de honra, seja abençoado, seja abençoada, seja uma bênção nas mãos do Senhor, porque Ele quer te fazer um vaso de honra. Entenda isso. Você tem a escolha do que você quer. E o que o oleiro faz? Com suas mãos ele molda o barro. Nossas vidas são transformadas somente quando nos colocamos nas mãos do Senhor. Se você não se colocar nas mãos dele, ele não vai mudar você. Não adianta, irmãos. Você tem que falar, Senhor, eu quero que o Senhor me mude. Eu quero que o Senhor me mude. Ele vai, você imagina você um barro naquela roda do oleiro. Ele com os pezinhos dele, ele vai movendo a roda, ele vai mexendo, ele vai se transformando, ele vai te mudando. Ele começa a trabalhar nas suas frustrações, ele começa a te moldar, ele te começa a fazer um vaso novo, ele começa a trazer providência divina, ele começa a te acariciar, até que saia aquele vaso de honra maravilhoso. Mas você tem que falar, eu quero, Jesus. Chega de ser vaso de desonra, me quebra, me faz de novo. Ele olha para o barro, ele olha para nós. Se você estiver bem, ele contempla. Ele nos ama, igreja. Deus é o oleiro que molda a nossa vida. Não tenha medo que Ele modifique a tua história. Não tenha medo que Ele modifique a tua vida. Permita que o oleiro molde sua vida. Permita, dê permissão para Ele. Fala, Senhor, pode moldar, pode mudar tudo. Permita que Ele te quebre, pois com certeza Ele vai te fazer um vaso melhor. Não tenha medo. O que Deus tem para mim e para você é o melhor. É o melhor. Creia nisso. E nós somos o vaso de barro. O vaso é a obra de arte de Deus. Nós somos essa obra de arte. Você é uma obra de arte, sabia disso? Deus te fez para ser uma obra de arte. Agora, Ele moldou você com as mãos dele. De que nós somos feitos? De barro. E o Espírito Santo é o tesouro que Deus coloca dentro desse vaso de barro.
para que a excelência de Deus e o poder de Deus esteja sobre nós. Deus não vai colocar o Espírito Santo, a unção, em vaso de desonra. Esquece, irmãos. Para ele te encher com o Espírito Santo, primeiro ele vai te moldar como um vaso de honra. Amém? 2 Coríntios 12, 7, por favor. Olha o apóstolo Paulo falando. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. As características do barro são, primeiro, terra. O apóstolo Paulo está falando, ele era muito usado por Deus. Só que ele chegou numa excelência tão grande que Deus colocou um espinho na carne dele. Que espinho é esse? Eu não sei. Terra. O pó é a matéria física do barro. Mas quando o pó está seco, meu filho, ele não pode ser moldado. Quando o pó está seco, ele não pode ser moldado. Então o que Deus faz? Ele quebra o vaso. É quando ele começa a trabalhar na tua vida. Deus formou o homem do pó da terra. Isso está lá em Gênesis 2,7. O pó significa fraqueza. Nós somos pó, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso está em Salmo 103, 14. Deus conhece a minha e a tua estrutura. Eu e você somos pó, nós somos fracos. Tem gente pregando por aí que você pode tudo, que você é praticamente um Deus. Eu prego que nós somos pó, somos fracos. Porque é verdade, irmãos. Nós podemos ter a presença do Espírito Santo em nós, mas o nosso vaso pode se quebrar a qualquer momento. Nós somos frágeis, levados, irmãos, pelo vento. E aí, você fica enrijecido. E aí Deus tem que te triturar, tem que te quebrar para ser moldado. Então você diga comigo, terra. Nós viemos da terra. E o que nós precisamos para ser moldado? Ele vai quebrar a gente, vai amassar a gente, vai virar um pozinho, vai colocar água. A água é o que molha a terra e faz a liga no pó para se tornar barro moldável. A água simboliza a palavra de Deus. Efésios 5:26. Pode pôr, por favor? A fim de santificá-la, tendo-a purificado como o lavar da água por meio da palavra. Deus, ele faz uma assimilação da água, da purificação, com a palavra dele. Então você é pó, Deus triturou, você virou um pozinho. Aí ele coloca a água dele, a palavra dele, palavra de Deus. Irmãos, presta atenção, ninguém consegue ser transformado, ser moldado, se não se humilhar e se não buscar a água, que é a palavra de Deus. Não teria como moldar o pó, e para isso tem que molhar com a água, que é a palavra, que vem ao encontro das nossas fraquezas e nos faz maleáveis diante de Deus. A palavra de Deus nos quebra e nos faz maleável, para que o oleiro comece a nos moldar. Por isso é que não adianta apenas ir à casa do oleiro, você precisa estar na mão do oleiro. Quando você está na mão do oleiro, você começa a buscar a palavra de Deus. Você começa a buscar terra, água, terceiro elemento, fogo. Para fazer o barro, para fazer o vaso, precisa do pó, precisa da água e precisa do fogo. Quando você está no estágio do fogo, depois de pronto, o vaso, ele faz um vasinho bonitinho. O barro deve passar pelo fogo para ficar cozido e pronto. Aí sim, o vaso fica firme
pronto para enfrentar as dificuldades, suportar a luta, suportar as intempéries desse mundo, suportar o conteúdo que vai dentro dele. E o que é o fogo, igreja? Oh, essa igreja está boa, hein? Lucas 3,16. O Espírito Santo. O pó somos nós. A água, a palavra. O fogo, o Espírito Santo. Então João esclareceu a todos: eu, de fato, vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Receba fogo em tua vida. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Todo cristão que está na casa do oleiro e que se coloca nas mãos do oleiro, ele é molhado pela palavra, moldado pelas mãos do Senhor, recebe o fogo do Espírito Santo. E aí é um crente que não quebra fácil. Aí é um vasão de honra. Oh, meu Deus! É um vaso. Você pode colocar qualquer tipo de planta nele. Você pode, irmãos, é um vaso de orquídea. É um vaso de planta bonita. É um vaso poderoso. É um vaso que Deus usa. É um vaso que não aponta ninguém. É um vaso que ora pelas pessoas. É um vaso que é cheio da virtude. É cheio da graça. É cheio do poder de Deus. É um vaso de honra. É um vaso que veio para glorificar, exaltar o nome do oleiro, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? E o que eu quero que você entenda é que não seja seco como pó, seja molhado pela palavra de Deus, seja moldado pelas mãos de Deus e queimado pelo Espírito Santo. Pode vir dificuldade que vier, irmãos, você é vaso de honra. Não abaixe tua cabeça. Ore, clame, saiba que você é um vaso cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, da unção de Deus, cheio do azeite de Deus. A mesma dificuldade que vai vir para você, vai vir para aquele vaso de desonra. A diferença é que você é um vaso de honra. A diferença é que você é uma bênção de Deus. Vão vir situações, vão vir ataques do diabo na tua empresa, no teu trabalho, lá na tua casa, na tua faculdade. Por onde você anda hoje, irmão? No trânsito. Está cheio de vaso de desonra. Mas você é vaso de honra. Não diminua o teu vaso. Não entre na provocação de vaso de desonra. Você é um vaso de honra. A luz, o azeite de Jesus na tua vida transborda. Quando a gente é fraco, a gente quer entrar em discussão. Não! Seja um vaso de honra. Diga, Senhor, não, Senhor. Para mim não, comigo não. Eu até lembro de uma situação do Fábio. Eu não vou falar exatamente o detalhe, mas todo mundo assinou um documento. E ele mandou uma mensagem, pastor Nelson. Eu falei, Fábio, você não precisa disso. Porque ele é um vaso de honra. E Deus honra ele. Como outras pessoas aqui na igreja, que eu falo, dou conselho e falo, não se preocupe, porque Deus vai te honrar. A Selma estava lá, eu fui lá na casa da Selma orar, e a Selma estava lá fazendo as coisas dela. Eu falei, Selma, você é um vaso de honra, Deus vai te dar uma loja. E hoje ela está lá com a loja dela, glória a Deus. Por que isso? Porque nós temos que tomar posse que nós somos vasos de honra. Você tem que tomar posse que você é uma bênção, que Deus vai trabalhar a teu favor, porque você está na mão do oleiro. Você não está apenas na casa do oleiro. Está cheio de gente, irmãos, falando que está na igreja. Está cheio de gente falando que é evangélico. Mas as atitudes não são de quem está nas mãos do oleiro. Nós temos que entender que existe uma diferença muito grande. Muito grande. Que tipo de vaso nós temos sido? Eu vou ler um versículo que o pastor Carlos gosta muito. Romanos 8, 28.
estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, todos os que o amam, os que foram chamados conforme seu plano. Presta atenção. Se você estiver quebrantado, se você nessa noite falar, Senhor, eu quero estar na tua casa, nas tuas mãos. Embora o processo, Senhor, pode parecer doloroso, mas eu quero ser mudado. Porque eu estou conforme o seu plano. Conforme o seu chamado. Eu estou certo de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito ou o seu plano. Eu quero que você creia nesta noite. Estamos certos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas. A fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Versículo 29. Porquanto aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você está entendendo isso? Jesus nasceu, Deus só tem um filho. Presta atenção nisso. Deus só tem um filho, Jesus. E desse filho, nós fomos adotados. Deus nos adotou e nos predestinou para a glória dele. João, capítulo 1, versículo 12. Por favor, Renan. Renan, hoje você está sensacional. João, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Está na internet acompanhando? Glória a Deus, perpétuo. Somos vasos de honra. João 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós recebemos o direito de se tornar filho de Deus a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Renan, Romanos capítulo 10, versículo 9. Presta atenção, que é um processo. A gente quer ser vaso de honra, mas a gente tem um processo. Você que está na internet, entenda isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós temos que confessar com a nossa boca. Eu confesso Jesus Cristo como o Senhor. E eu creio que Ele é o Senhor. E Ele, eu creio, ressuscitou dos mortos. Aí você tem salvação. E aí você entra em João 1,12, que fala que nós recebemos. Contudo, aos que receberam, Romanos 10, 9, você recebeu, não recebeu? Aí você pula para João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem tornarem filhos de Deus. Se você não fizer isso, você ainda não entrou no rol dos filhos de Deus. Você ainda é criatura de Deus. Quem é a criatura de Deus? Aquele que foi formado no barro, lá em Adão. Todos que nasceram antes de Jesus, nenhum filho de Deus, nem Abraão. O único filho de Deus, Jesus Cristo. Nem Moisés. Ninguém. Amigos de Deus,
Enfim. Mas filho de Deus, só um, Jesus. Depois que Jesus veio, a palavra do Senhor nos ensina que Jesus foi, naquela época, era um outro processo, o seio de Abraão. Jesus pegou esse povo todo e levou para o céu. E quem tinha que ir para o inferno já foi para o inferno também. Só que aí quando Jesus, nós estamos na época de Jesus. Agora é objetivo direto. Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Na hora, ainda hoje estarás comigo no meu reino. Porque Jesus não tinha vindo ainda não havia o juízo de Jesus na terra. Hoje, nós temos o juízo do nosso Jesus. É Ele que nos molda, é Ele que nos faz vasos de honra. Porque foi Ele, e mais ninguém, que morreu na cruz do Calvário. Aplauda o Senhor Jesus. Amém?